Novamente, meus irmãos, estamos aqui novamente no segundo podcast de hoje, continuando o assunto que a gente está falando no podcast anterior, tá? Eu e o José, sobre perdão. Como está falando anteriormente, quando Jesus fala assim, Pedro perguntou, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes, Jesus falou, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, como eu expliquei. Chegando na 490 vezes, não para de perdoar, tá? Tem gente que pensa assim, faz a multiplicação com 70 vezes 7, 490, aí chegou na 490 vezes, parou. Não. 7 que significa na Bíblia infinitas vezes, sempre perdoar. Mesmo que a pessoa pisou na bola com você 1000 vezes por dia, perdoa. Aí, se ele vai para o céu ou não, ou você vai para o céu ou não, é com Deus. O resto é com Deus, tá? E como eu falei um pouco antes, se você perdoa a pessoa e a pessoa não quer saber de perdoar você, o problema é dela. Deixa lá e entrega na mão de Deus, tá? Não precisa conviver com a pessoa, tá? Não é que eu estou querendo dizer, vai ter falta de amor à pessoa, não. Mas não precisa conviver com a pessoa, se ela não quiser saber de você. Mas perdoa ela e ame e reza por ela. Porque é normal, né? Tem pessoas que têm gênio forte e não dá para conviver, né? Ah, eu perdoei, agora vou conviver. Não. Você só perdoou, porque o perdão tem que existir. E perdoando, quer dizer, você está aberto. Se a pessoa precisa de ajuda, você está aberto para ajudar aquela pessoa. Está aberto para rezar, sem mágoa, sem angústia, sem nada, tranquilo. Agora, conviver, você convive com pessoas que dá para ter afinidade com você, né? Dá para conviver com uma pessoa que você vai saber que vai entrar em treta, não é? Né, Tamar? Que nem o Zé está falando, na verdade, que eu sei de pessoas que são até legais, você pode até conversar, mas conviver não dá. Eu conheço pessoas que para conversar, eu até converso, mas para conviver já não convivo. Onde eu moro mesmo, tem pessoas legais, mas para conversar não sinto que dá para conversar muito não, ficar conversando, para conversar um pouquinho até dá, mas ficar conversando como eu estou conversando com o Zé já não dá, entendeu? A gente tem que saber discernir as coisas, né? Que nem um amigo meu que está subindo, pedi uma carona para ele numa moto dele lá, só que a moto dele é um modelo meio fraco, né? Aí não deu para ele me dar carona. Ele é legal, né? Mas ele é legal, um buscadeiro não é legal, tudo simpático, educado, mas para ficar conversando muito já não dá, porque a conversa dele já não vai ser a mesma que eu gosto de conversar, entendeu? Mas ele é uma pessoa ótima, legal, simpático, educado, mesmo que no buscadeiro não jogue, entendeu? Eu estou falando para um exemplo, que é bom perdoar, mas não quer dizer que você tem que conviver, tá bom? Ô, Demar, viu o evangelista Marcos também, 11, 25, 26, Marcos 11, o que vai falar, né? Que vai falar, porque muitas pessoas às vezes estão intrigadas, né? E vai para a igreja, dá oferta à igreja, se acha santo e às vezes tem algum probleminha, né? Tá em casa, tem um probleminha com o vizinho. O que é que o evangelista Marcos vai falar, Marcos? Ele fala assim, ó, que quando vocês estiverem rezando, perdoe tudo que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Mas, se vocês não perdoarem, o Pai de vocês que está no céu não perdoará os pecados de vocês. É a mesma coisa que Mateus 5, né? Só que aqui a escrita é diferente, mas o sentido mesmo. Que os evangelistas escreveram muitas coisas com palavras diferentes, mas o sentido mesmo. Que você não perdoar o próximo, como que você quer ser perdoado por Deus? Não vai adiantar. Deus ele sempre quer nos perdoar, mas nós temos que, ele faz uma condição. Que fala que, como fala uma frase que eu vi aqui no computador do José, que fala assim, que perdão não é só um sentimento, é um mandamento que Jesus deixou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E ele falou assim, ó, se vocês fizerem o que eu falo, o que eu mando, o que eu ensino para vocês, vocês serão meus amigos. Se não fizerem, não será. Verdade. Entendeu? Porque como Deve ao contrário, né, mano? Porque como eu vou ser amigo do José, você fica lá pelas costas dele e fica falando contra ele. Eu sou o santo aqui na frente dele, mas lá atrás fico falando contra. Não existe isso. Ou a gente ama a pessoa na frente dela e atrás também, né, se ela está vendo, ou não dá certo. Que Deus vê todas as coisas. Quem pensa que Deus não vê, tem pessoa que pensa assim, Deus está me vendo quando eu estou rezando, estou isso aqui. Não, Ele sempre vê. Mesmo no secreto, no escuro, entre quatro paredes, só Deus nos vê, mas ninguém nos vê. Tá? O inimigo também vê, mas Deus vê mais e nos protege, tá bom? Então não tente esconder nada de Deus, que Deus vê tudo. Até no sonho, Ele sabe que a gente sonha, tá bom? Então, que conselho você daria, você, como missionário, como pregador da palavra de Deus? Muitos anos que conheço você como pregador, quantas casas já foram, você já pregou nas casas? Você também. Que conselho você daria para pessoas que tem pai, que é ligado ao filho, que é ligado ao pai, da mãe? Eu tenho esse exemplo em casa, né? Que infelizmente meu pai já se foi, dia 3 de março agora, vai fazer 10 anos que ele se foi. Eu era intrigado dele assim, não que eu não falasse com ele, ele não falasse comigo. A gente até conversava, mas era difícil lidar com meu pai.
Não é que eu estou falando mal, ele se foi, não era santo, não é santo só porque se foi também, né? Mas meu pai, ele me amava do jeito dele, né? Eu perdoei ele, ele me perdoou, mas resumindo a história, a gente não tinha muito afinidade entre eu e ele, né? Mas como o Zé está falando, eu tentava conviver o máximo que dava, né? Tentava ter paciência com ele e falar o indispensável, porque infelizmente não dá para conversar muito. Porque ele era um gênio mais duro que o meu, né? Graças a Deus eu buscava Deus e deixava para lá as coisas. Perdoava meu pai e ele me perdoava do jeito dele, tá? E no final da vida dele, uns anos antes, um pouco antes, ele ficava deitado lá, né? Assistindo televisão com a minha mãe. Eu chegava e pedia a bênção e ele não respondia, mas ele respondia do jeito dele. E eu beijava a testa dele. Porque mesmo a gente não se dando bem, era meu pai, eu tinha que conviver com ele. Então a gente faz assim, mesmo que a pessoa não queira saber, você conversa com ela, né? Vai conversa e quem sabe um dia Deus vai tocar o coração daquela pessoa e ela vai se converter. Pode não converter na tua frente, mas perante Deus e outras pessoas. Uhum. Então aí também e sobre o vizinho, como conviver bem com os vizinhos, né? Porque às vezes tem umas brigas bobas entre vizinhos, né? Às vezes é por causa das crianças, às vezes é porque jogou o cocô do cachorro na frente da sua calçada, ou varreu o lixo para frente, todas essas coisas. E às vezes tem vizinho que é intrigado, né? Muito tempo das pessoas, né? Não, eu também tenho vizinhos que são legais, mas são muito barulhentos. Eu fico nervoso lá, dou bronca e tudo, né? Desculpa falar, mas é verdade, que tem hora que não dá para aguentar certas coisas. Mas eu procuro conviver bem com todo mundo. Eu só fico chateado com barulho, essas coisas, né? E certas coisas que eles ficam... que tem vizinho que infelizmente gosta de se intrometer na vida alheia. Não fala para você, mas fala para os outros e a gente ouve, né? Então a gente tem que saber conviver, o máximo que dá. Como eu falei, saber conviver, conversar, pelo menos indispensável, rezar pela pessoa, amar e perdoar. Mas não quer dizer que a gente é obrigado a conviver. Você ficar na casa da pessoa toda hora e ela na tua casa, né? Mas tem que se dar bem, pelo menos se dar bem com os vizinhos, mesmo que você não vá na casa dele nem na sua, entendeu? Que nem meus vizinhos não vão na minha casa. Eu convido, né? Algumas pessoas não vão porque não querem, entendeu? Eu também não vou na casa dos outros, os outros me convidam. É assim que a gente tem que viver. Amar o próximo, mesmo que ele não convide você para ir na casa dele, ame e reze por ele. Verdade, né? É uma convivência mútua, né? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, está aberto. Se o vizinho precisar, você está aí para ajudar, né, também? E entre a comunidade de fé, mano, existe dificuldade de conviver? Nós brigamos e como é que funciona? Eu acho que não brigam muito, não, né? Briga, só que é pouco, né? Como você falou, é pouco. Graças a Deus na igreja, o pouco mais falho que nós sejamos, a gente sabe controlar, né? Porque muitos se controlam não porque amam o próximo verdadeiramente, não. É para não passar vergonha na frente dos outros e não pecar perante Deus, entendeu? Que a gente tem que ser realista. Infelizmente tem muita gente que infelizmente na igreja não são verdadeiros, né? Mas a gente tem que saber também contornar as coisas, né? Deixar para lá, perdoar e tudo. Como Jesus fala também em Mateus 18, o versículo 5 parece, que se você tiver algo contra alguém, você vai e chama ela de canto e conversa com ela. Tenta resolver a situação. E se ela não quiser saber, chama uma testemunha. Se não quiser saber, chama duas. Não quiser saber, chama a igreja, ou seja, o padre e mais duas pessoas da comunidade, pelo menos, né? Da igreja você participa, não vai chamar uma pessoa, se você é católico, chama uma pessoa protestante lá junto com o padre, não, né? Que aí ele vai falar com isso, tem nada a ver, vai atrapalhar. Chama o padre e mais uma ou duas pessoas de confiança da igreja, tá? Se a pessoa não quiser saber de se converter e pedir perdão, entregue ele na mão de Deus. A palavra fala assim, entregue ele para Deus, ele vai deixar como se fosse um publicano para você, tá? Aí não tem problema, você deixa ela para lá, reza por ela, não precisa conviver. Então agora nós estamos fazendo podcast para pessoas que às vezes não fez a catequese, não vai para a igreja. O que é publicano? Publicano é a pessoa que naquele tempo de Jesus era cobrava taxa, impostos, né? Que nem o governo. O governo cobra impostos, eles são publicanos. E muitas vezes roubam, pelas costas, escondido, mas roubam. E publicano naquele tempo, a maioria de todos, ou quase todos, pelo que diz a palavra, e pelos estudos da tradição do Não seguia o judaísmo, né? Não seguia. Eles eram falsos. Com a mão pegada, contratava. Tirava, né? Tirava e o povo não percebia. Ou cobrava mais. O governador vai que cobrava uma taxa, eles cobravam mais, né? E às vezes eles cobravam mais para facilitar as coisas para os outros também. Podia ser assim também. Publicano é isso. É uma pessoa falsa, né? Sem ética, né, Tomás? Então, e no trabalho, existe conflito dentro do trabalho? Como nós conviver bem no ambiente de trabalho? Se estiver chateado com o outro, como é que funciona?
no trabalho, eu também eu já trabalhei, não trabalhei muito não, que Deus me abençoe, eu trabalhar muito em empresas, essas coisas, mas trabalhei, e não era sempre, era difícil ter alguma tribulação no trabalho, eu tinha, né? Então, qualquer trabalho tem tribulação, por melhor que a pessoa seja, sempre vai chegar alguém para encher a paciência. Então a gente tem, como eu falei, tem que saber lidar com a pessoa, filho. Ter o máximo paciência possível, conversar com a pessoa, falar que Conversão necessária, só o né? necessário, não só a coisa do trabalho ali, não fica lá conversando com coisa que tem nada a ver, e deixar para o pessoal falando sozinho, se preciso for, né? Que aí a pessoa não vai estar sendo ignorante, vai estar evitando tribulações. E se não der certo, chega e fala com o superior, o chefe da sessão, o encarregado daquele lugar, entendeu? Para resolver. E o mesmo acontece, como você colocou aqui, né? Perdão na sociedade. E para o bem comum, quer dizer, é aquele, é o padeiro, é o açougueiro, é o cara quitando, é o cara do mercado. É a pessoa que você vê na rua, que não é tão vizinho seu, é um pouco mais distante. Evitar o maior conteúdo possível também. É evitar. Você passa e cumprimenta todo mundo, filho. Mesmo que você não conheça. Eu não sou de cumprimentar todo mundo, não. Eu cumprimento, mas não é todos também, não. E tem gente que tem paciência e cumprimenta todo mundo. Eu já não tenho muita paciência para cumprimentar todo mundo, não. Mas muitas vezes eu cumprimento até pessoa estranha. E se passar uma pessoa estranha que te cumprimentar, cumprimente, não seja mal educado. Cumprimente, mesmo que você não conhece, cumprimenta. Que a pessoa está vendo em você algo bom. Que nem muitas vezes passa pessoa que eu não conheço, nunca vi na vida e me cumprimenta. Aí eu cumprimento também, entendeu? Até chega a conversar comigo, vê que eu estou com a Bíblia, com a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas que eu tenho aqui, cumprimenta e pede oração para mim, entendeu? Aí fazendo isso você está evangelizando também, entendeu? Aí você vai conviver bem com todo mundo. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem intrigado? Não, tem pessoas que eu, infelizmente, às vezes eu sou obrigado a discutir com a pessoa. Mas intrigado não. Eu perdoo a pessoa, deixo para lá e me reconcilio. Entendeu? Reconcilio. Quase todo dia tem alguém que me enche a paciência. E até pessoa de igreja, que eu não vou citar nome, tá? Mesmo que citar, alguns vão saber, outros não. Mas não vou citar não. E até pessoa de igreja muitas vezes me irrita. Eu também, não sou santo. Às vezes posso falar alguma coisa que eu penso que está certo e não está, e chateia a pessoa também. Nós somos falhos. Por melhor que nós sejamos, sempre a gente vai fazer alguma coisa errada que a gente pensa que está certo e não está. Entendeu? Mas você tem intriga assim de ficar sem falar, sem conversar, não. Só se tiver alguém que está intrigado contra mim, eu não sei. Agora eu contra alguém tem não. E agora eu que te faço pergunta, tu tem alguém intrigado? Eu vou falar a mesma coisa, né? Posso que ter alguém que não gosta muito de mim, tá? Sei lá, né? Fui conselheiro lá por muito tempo. Enfim, eu tenho minhas falhas como homem, né? Humanamente. Talvez tenha pessoas que não gostam de mim e estão ligadas comigo sem eu saber que está perto de mim. Mas eu, na minha sã consciência, nesse momento, não tem ninguém, tá, mano? Eu posso subir e descer rua, não tem problema nenhum, graças a Deus. Falando a verdade, tá? Na minha mente, não. Se fosse eu morrer hoje, eu podia pagar... Podia ir em paz, filho. Podia ir em paz. Podia pagar outros pecados, né? Que eu cometo, outro pecado carnal, né? Pessoal meu, que eu cometo. Mas referente o irmão, briga, não, irmão, graças a Deus, não. Eu também não, filho. Como eu falei agora, posso até discutir com alguém, porque alguém pode chegar a me irritar. Mas assim, de ficar com raiva da pessoa e querer o mal da pessoa, não. Mesmo que você perdoe, mas você ficar querendo o mal da pessoa, você não perdoa verdadeiramente. Entendeu? Você pode ficar chateado, mesmo que perdoe, que é uma coisa que não é pecado. Se for pecado, é pecado venial, mas não chega a ser grave. Mas você não pode ficar guardando rancor e ficar com raiva da pessoa. Se perdoa, não vai ficar com raiva, não existe isso. Se perdoa e está com raiva, não adianta. Então, lê o Atos para nós, Atos 2:38, né? Para nós deixar esse vídeo para ir para outro vídeo, né? Porque não adianta fazer vídeo pequeno assim, meus irmãos. É que o Instagram não aceita, eu não sei, eu tenho que aprender muito nas redes sociais, entendeu? O YouTube, para entrar um vídeo de 40 minutos, é um dia, olhe lá. No Face ainda é mais pouco tempo. Agora, o Instagram não aceita de jeito nenhum, eu vou ter que cortar alguns vídeos para colocar no Instagram, senão não vai, de jeito nenhum. Tá? Mas nós estamos fazendo um vídeo curto para quê? Para que seja mais fácil para nós postar. E vocês curtam, dá um joinha lá para que mais pessoas vejam nossos vídeos, né? Agora, Temar, o que fala Atos 2:38? Fala em Atos 2:38, fala assim:
Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Depois vocês receberão do Pai o dom do Espírito Santo. E São Pedro falou assim, porque o povo perguntou para ele: Pedro, o que nós devemos fazer para sermos salvos? Que eles acreditaram. É a parte que depois que São Pedro e São João, um pouco antes de São Pedro e São João curam em nome de Jesus Cristo um coxo na escada do templo a Formosa, tá? Chamado Formosa. Aí ele foi evangelizar. Quando eles receberam o Espírito Santo, saíram para evangelizar. E o povo falou que eles iam estar bêbados, que falaram língua diferente e tudo. Aí falou: Pedro, nós não estamos bêbados, que não é hora de beber. Nós estamos cheios do Espírito Santo. E o povo foi se convertendo, quiser saber como devia se converter e ser salvos. Aí Pedro falou isso: se batizem, se arrependam dos pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Mas não é só no nome de Jesus Cristo, aqui ele está resumindo. Mas na verdade é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí vai ser salvo. Entenderam? Ok, daqui a pouco nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo, porque é preciso batizar mesmo de pequenininho, tá bom? Daqui a pouco nós falamos. A gente já volta já.